Paz de Deus, meus irmãos. Está no meu coração de gravar para os irmãos e para os meus amigos. Uma parte da palavra do Senhor que está em Timóteo, 2 de Timóteo. Vou ler para os irmãos escutarem. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Vemos aqui, irmãos, essa parte de Timóteo, onde Paulo escreveu para ele essa carta. Foi direcionada a ele, avisando, dando um recado, né? Para que ele viesse logo, né? Ele fala aqui sobre que pregue essa palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta, com toda a longanimidade de doutrina, né? Paulo fala que ele tinha um amor muito grande pela palavra, pela obra de Deus, e um amor assim imensurável, né, pelo aquilo que ele fazia. Nós vemos que na parte de Paulo, quando ele começou, o Senhor revelou a ele a graça, aparecendo no caminho de Damasco com uma luz muito forte. Ele não correu amedrontado da luz, né? Ele não saiu em disparada, ele olhou para a luz e falou: quem és, Senhor? Quem és tu? Quem és tu? O Senhor respondeu a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas nesse momento ele já estava cego. A luz foi tão forte que cegou as suas vistas. Ele caiu, ele descendo ali do animal que ele estava, foi conduzido a uma casa, né? Já cego. E ali ele ficou por 3 dias nessa casa. 3 dias sem ver a luz do sol. E o Senhor revelou a um dos seus filhos que tinha naquela região, que chamava Ananias, para ir orar com imposição nas mãos sobre a cabeça de Paulo. Orando, Paulo recobrou a visão. Nós vemos ali o ministério de Paulo, foi muito lindo, né? Iniciou com o Senhor Jesus, uma conversão do Senhor Jesus, e com o ministério de libertação, né? O Senhor abriu o seu olho espiritual e libertou sua vista carnal também, tirando a cegueira. Vemos uma obra maravilhosa que quando Paulo, a pessoa que se converte no Senhor, quando ele crê no Senhor, o Senhor se aparece na vida dele, ele se prontifica em servir a Deus de verdade. Ele não é direcionado por homem nenhum, né? O Senhor nasce no coração dele, nasce nele, faz nele uma morada, e naquele momento que ele se direciona a Deus, ele se entrega nos braços do Senhor. E quando o homem faz isso, passa o Senhor a viver nele. Onde Paulo falou assim: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive na pessoa, a pessoa se dedica a servir a Deus. As obras dele são obras de luz, né? Obra maravilhosa, obra que você quer ficar perto. Todas as pessoas querem ficar perto da luz, não é? É impossível uma pessoa que não queira ficar perto da luz. A luz, ela desvenda tudo, não deixa nada escondido. Tudo que está na luz está nu e patente, né? A pessoa consegue enxergar. Não tem medo, não tem pavor,
porque a luz afugenta o mal. E quando a pessoa recebe a luz do Senhor, ele recebe coragem. Por que ele recebe coragem? Porque onde vai a luz afugenta o mal. Afugentando o mal, o campo se torna bonito, o campo se torna bem preparado, né? Aí ele consegue ver a terra, opa, aqui eu posso semear, aqui eu posso jogar minha sementinha, porque a luz chegou. Nas trevas você não consegue fazer nada. Pessoa que está em trevas, irmão, não consegue trabalhar para o Senhor. A boca dele só sai coisa imprópria, né? O desejo dele é mau, ele não consegue falar uma palavra de aproveitamento, né? O sistema dele, a vida dele em comum é uma vida torpe, ele pende para o lado do mundo, pende pelas vaidades do mundo, pela ilusão e pelos desejos carnais que o mundo lhe oferece. Essas pessoas que praticam esse ato e que vivem nesse mundo, que é o mundo de treva, ele não conheceu o Senhor ainda, porque ele está praticando a obra das trevas. Paulo, como recebeu o Senhor habitava nele, então a luz veio habitar nele. E a palavra fala, né? O homem que não anda na luz, ele anda em treva. E quão grandes são essas trevas, né? Nós vemos essas trevas na pessoa que não conhece o Senhor. E ele pode ter título, né, irmãos? Pode ter um título de crente, de cristão, de evangélico, seja o que for, né? Mas a pessoa que tem esse título, você conhece ele. O Senhor Jesus falou assim: você examina a árvore, olha para a árvore, observa ela. Que fruto que ela está dando? É fruto azedo? Ela é uma árvore boa? A árvore é boa, mas dá um fruto azedo. Então a árvore é uma macieira, vamos falar assim, né? Tem uma plaquinha escrita lá, macieira. Mas a árvore não é uma macieira, tá só a placa, entendeu? A placa está escrita de macieira, mas o fruto que ela está dando não é um fruto de macieira, ela está dando um fruto amargo, um fruto venenoso. Só tá a placa está enganando, entende? Tem muitas pessoas com placa enganando, se enganando a si próprio e enganando os outros. Ele serve de condução errada. Ele tem uma flechinha que é uma placa. Aquela flechinha está indicando, vai por ali. Só que ele está sendo induzido pelo diabo para enganar as pessoas. Então, feliz aquele que tem o olho aberto para o Senhor Jesus, que consegue ver que tipo de placa que tem nessa pessoa, né? Paulo, ele tinha a revelação do Senhor e a luz de Cristo. Então, voltando ao assunto da evangelização, quando Paulo andava, as trevas iam embora. E sobrava o quê? O campo limpo, o campo pronto. Ele olhava e falou: não, aqui eu vou trabalhar. E não é assim, irmão, jogar semente, vou jogar e vou embora. Não, trabalhar. Paulo trabalhava para o Senhor. Ele preparava a terra, né? Que lindo que é isso. Ele preparava a terra, ele falava: eu joguei a semente ele jogava em terra boa, né? Porque quando a luz chega, igual eu disse agora, a terra fica limpa, fica clara. Aí você consegue trabalhar na terra. Ele tirava as pedras, tirava tudo, tirava madeira caída, árvore caída, lixo, coisas que iam atrapalhar o crescimento da semente. Ele limpava a terra, arava a terra, preparava e jogava semente. Aí vinha a chuva, caía sobre a terra, a semente nascia, né? Depois tinha aquele que ficava regando, que era Apolo. Apolo regava. Olha que coisa maravilhosa. Um joga a semente, o outro vem a chuva, nasce, né? Outro fica cuidando da semente para crescer bonita, para não vir praga nenhuma, né? Porque a praga vem, irmão. Se descuidar, a praga toma conta. A praga tomou conta, o mato cresceu, serviço perdido. Semente já não vai vir fruto nenhum, sufoca, né? O mato cresce mais rápido do que a plantinha. Ele sufoca ali, acaba com a plantinha sufocando e morrendo. Não tem o sol, né? Aí então, a missão do evangelista: cuidar da terra. Sempre está cuidando da terra. E Paulo falou assim: eis que ainda sofro dores de parto por vós, até que Cristo seja gerado em vós. Como uma ama cuida, assim eu cuido de vocês. Se for possível, morrerei por vocês. Olha que maravilhoso, né? Que é quando a pessoa recebe o Senhor. Ele dá a sua vida. Ele tem o dom do pastor. O bom pastor dá vida para as suas ovelhas, né? Muitos pensam assim que é só o Senhor Jesus. Não, é o evangelista.
é aquele que anuncia a obra de Deus, é aquele que está com o encargo da igreja, né, de cuidar. Ele dá a vida pelos fiéis. Ele, se for possível, daria a minha vida por vocês. Eis que sofro dores de parto por vocês. Quer dizer, se for possível, eu vou sofrer dor de parto de novo. Vou gerar vocês de novo. Eu faço de novo, porque eu sou mãe. A mãe é aquela que pega o filho, aquela que ama o filho. E Paulo tinha um amor muito grande. O amor de Paulo não era o amor de Paulo, era o amor de Cristo que estava nele. Paulo se doou para o Senhor. O Senhor trabalhava por Paulo, com Paulo, né, na missão. Nós vemos aqui também, mais um pouco abaixo, onde Paulo fala que, ele fala assim, que vamos ler aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa parte, irmão, nós vemos que Paulo, ele estava explicando que no tempo de Roma, quando Paulo começou a anunciar o evangelho, existia o evangelho de César. César, o imperador, né? Ele criou um evangelho para ele. E tinha até o Areópago, um lugar que eles cultuavam a César, faziam um culto para César, onde eles adoravam a César. Eles tinham César ensinado ao povo que ele era o filho de Deus. Ele veio para trazer as boas novas aos filhos de Deus. Era o diabo enganando a humanidade. E Paulo veio, irmãos, entrar nesse campo minado. Ele entrou nesse campo anunciando o Senhor Jesus, onde ele fala sobre essa parte, né, que das fábulas, muitos se virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, né, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vemos aqui que as pessoas se colocam no lugar, né, do Senhor, se achando Deus, e comichão nos ouvidos que ele falava, muitas pessoas queriam na época, não queriam ouvir Paulo, né? Eles ouviam César, que eles tinham medo de não aceitar o evangelho. E Paulo, na época de Paulo, ele pregava o Senhor Jesus, a libertação dos pobres, né? Ele foi anunciar a palavra aos pobres, que era a terça parte daqueles que viviam naquela época. Não era pouco, era muita gente. Viviam na miséria, eram miseráveis mesmo. E não tinham um salário digno, não tinham uma renda para receber do governo. E as pessoas que não eram, tipo assim, fixado com renda do governo, eles eram considerados mendigo, tipo assim, uma classe baixa de pessoas, né? Viviam na miséria e tinham que ter um trabalho reconhecido. E os que não tinham um trabalho reconhecido eram taxados como miseráveis. E Paulo se prontificou, ele entrou nesse mundo dos pobres, onde ele não tinha salário, ele trabalhava dia e noite fazendo tenda, era considerado como uma pessoa assim não bem vista, né? E ainda por cima ele anunciava a ressurreição, uma coisa que eles não criam na época, eles criam tudo em que viam, né? E o evangelho de César pregava prosperidade, era um evangelho de próspero, que eles iam ter vida digna, iam ser bem aceitos, iam ter muitas coisas, e nós vemos hoje muitas pessoas, né, pregando o evangelho de César. Não pregam o evangelho de Cristo, pregam a prosperidade, não pregam a salvação da alma para as pessoas. E Paulo, ele entrou nesse mundo, na época, pregando o evangelho do Senhor Jesus, totalmente oposto ao que César fazia, né? O evangelho de César é o evangelho de 4 de São Mateus, onde aquele homem, o espírito do mal, oferecia para o Senhor Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O reino, a glória. Então tem muitos que pregam, muitos cristãos pregando o reino e a glória desse mundo. E Paulo, ele pregava o Senhor Jesus, pregava a vida eterna e a salvação em Jesus Cristo. Então vemos que ele fala que, mas tu se sóbrio e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Nós temos que pregar a salvação, pregar a palavra do Senhor e cumprir com esse ministério, que é anunciar as boas novas. Que coisa maravilhosa, anunciar as boas novas, né? As novas que foi escondido, né? Que foi escondido, foi camuflado pelo adversário com outras etiquetas, né? Então nós temos que tirar isso e falar a verdade para o povo, né, irmãos?
E a outra parte que fala aqui, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próxima. Que coisa, né, irmãos? Vemos aqui que o Senhor fala, Paulo fala, porque já estou sendo oferecido por aspersão. Ele foi preso em Roma e com o passar do tempo, ele anunciando a palavra, né? Ele falava assim que ele via, né, o tempo dele chegando, porque o processo da vida dele e da libertação, onde podia ser a libertação e podia ser a morte, estava correndo, entendeu? Ele preso, chegava ali alguns irmãos, né, que tinham acesso com o rei na época, com o ministério judiciário na época do governo de César, e dava recado para ele: ó Paulo, nós estivemos lá, vemos o teu processo e você não ganhou dessa vez, perdeu, vai ser, vamos tentar recorrer, mas já está esgotando todos os recursos e pelo que estamos vendo, está chegando no fim. Aí Paulo fala aqui, né? Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, porque ele era um verdadeiro herói do Senhor Jesus, um anunciador de boas novas. Ele ia ser morto por anunciar as boas novas. Que coisa, né, irmãos? Onde passou o nosso irmão? E ele fala aqui também mais um pouco abaixo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. O bom combate, irmãos, é aquele homem que prega a palavra da salvação, prega o amor, prega o Senhor Jesus. Esse é o bom combate. Não é esse combate que se combate com arma, com espada, com arma de fogo, né? Não é esse o bom combate. Esse é o combate das trevas. Nós temos que pedir para o Senhor tirar do nosso coração todo esse combate que não provém de Deus. Esse combate do mal, ele provém das trevas. Temos que pegar o combate da salvação, que é anunciar a graça, e anunciar o amor do Senhor Jesus. Enquanto ele vem com arma, o Senhor falou, né? Quando eu estava, quanto tempo estive convosco, né? E agora vem a mim com espadas e com varapaus, com lanças, né? Sempre anunciando o amor. Eles estavam dando ao Senhor lançando a ele a espada e as armas. Então, o Senhor deixou exemplo em Paulo. Paulo fala que nós temos que anunciar a graça com amor, como a ama que cuida dos seus filhos, como a mãe, né? Sempre ter esse amor de mãe para nossos irmãos, pegar no colo, abraçá-los, né? E não deixá-los sozinhos, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor. Esse evangelho do amor que nós temos que ter no nosso coração. Não é esse evangelho medíocre, né? Que olha para um, já sai, não se comenta, não se fala, está dentro de um certo determinado lugar, acabou de ser feito um trabalho religioso ali, cada um monta no seu carro, cada um sobe e vai embora para sua casa, esqueceu do seu irmão, sentou do lado do seu irmão, não deu um alô, não deu um oi, não conversou, não deu um sorriso, carrancudo, bicudo, né? Saiu dali, não se vê mais ninguém. Você nunca foi cristão. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Você está numa reunião, você está num recinto onde o Senhor Jesus não está. Você está totalmente enganado, irmão. Não é esse o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é amor, é abraçar, é dividir, é compartilhar. Glória a Deus, coisa linda, né? Ele fala aqui também: combati o bom combate, acabei a carreira. Acabei a carreira, irmãos, porque quando chegaram nele e deram notícia: Paulo, você perdeu, você não ganhou a liberdade, e a tua sentença é a morte. Aí ele escreveu essa carta: acabei a carreira e guardei a fé. A fé, irmãos, a fé é algo maravilhoso da nossa vida, aquilo que você adquire com o tempo de caminhada. Quando o Senhor te dá a fé, pela fé você vai conquistando espaço, entendeu? Você vai ganhando coisas pela fé. Você está doente, está enfermo, você bate o joelho no chão, põe a tua boca no pó,
ora e fala com o Senhor. Senhor, estou enfermo. Se é da tua vontade, me liberta. O Senhor te liberta. Você ganhou. Aumentou a tua fé. Você pede para o Senhor alguma coisa na tua vida, o Senhor te dá. Vai aumentando. É como se fosse uma agenda carimbada. Cada dia é um carimbo diferente. Cada carimbo é uma história, né? Uma história que você adquire durante a tua vida. Então você guarda a fé. E essa fé ela é guardada no celeiro do Senhor. Ali fica guardada a tua fé armazenada, né? Quando você precisa, você tem. E o Paulo fala, acabei a carreira e guardei a fé. Findou, irmão. Ali findou a vida de Paulo. Ele escreve mais um pouco aqui abaixo, assim, ele fala, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Tem muitos irmãos, né, que amam o presente século e se desampara, né? Procura outras coisas, procura os bens materiais. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, eu vou ganhar aquela parte. O Senhor deixou o livre-arbítrio para cada um. Ninguém é obrigado a seguir o Senhor. Se você quer seguir, você vai seguir. Se você quer viver o mundo, vai viver o mundo, né? Aí a medida de Deus virá a cada um segundo a sua vontade. E tem uma parte que ele fala também para que tragam a capa dele. A capa, não esqueçam da minha capa e trazem também meus pergaminhos. A capa, irmãos, era o bem de Paulo. Ele só tinha aquela capa. Ele tinha a capa e tinha os pergaminhos. Ele não podia ficar sem os pergaminhos, que ali contava as histórias do Senhor Jesus, dos discípulos. Ele queria aqueles pergaminhos com ele. E a capa ele usava também na missão, né? Quando ele ia, ele não tinha coberta, ele passou muito frio, passou fome, passou sede, passou perseguição e traição também entre os irmãos que estavam no ministério com ele, nesse ministério da palavra. Muitos traíam ele, denunciando ele a César. Ele estava anunciando, porque ele estava sendo um competidor com César, o evangelho de César, mas ele pregando o evangelho do Senhor. Nós vemos que ele não deixou herança, né? Ele não deixou riqueza, ele se doou 100%, para que nós venhamos escutar isso hoje, o Evangelho da Graça. É o que nós devemos fazer, irmãos. Escutar o Evangelho, praticar o Evangelho, ser o Evangelho, né? Não é olhar e não praticar o Evangelho. Nós devemos ser o Evangelho. Nós devemos ser as testemunhas vivas do Senhor. Anunciar a sua palavra em tempo e fora de tempo. Fora de tempo nós estamos fazendo agora, irmãos. Pela internet, né? Anunciando a palavra fora de tempo, porque o tempo está terminando, assim como Paulo falou, acabei, né? Combati o bom combate, acabei a carreira. Nós estamos já no acabei a carreira. Vemos assim que pela palavra estamos já nessa parte do acabei a carreira. Estamos anunciando a palavra agora pelo WhatsApp, pela internet. Aqueles que ouvem a palavra se libertam de tudo que é denominação. Denominação não salva ninguém, é um sistema religioso que a pessoa que está envolvida ali, se ele não tiver o nascimento do Senhor Jesus, ele não tem salvação. Então devemos se libertar de tudo que é religião, de tudo que é religioso e entrar no Senhor. É Ele que nos dá a salvação. Vamos aproveitar a oportunidade enquanto a porta ainda está aberta. A porta está por fechar. Se ela fechar, irmãos, sem chance. Não tem como ouvir mais a palavra nem pelo WhatsApp. Não tem como ouvir a palavra em nenhum sentido. Então o Senhor está libertando o seu povo nesses últimos dias, né? Onde vamos ver depois aquela parte que fala, que o Senhor fala das 10 virgens, né? Entrai para o gozo do seu Senhor, né? Então vamos aproveitar a palavra, vamos aproveitar os momentos, deixar cair no nosso coração e combater o bom combate, levando a palavra do Senhor a quem não ouviu ainda, anunciando pelo WhatsApp, a todos que têm prazer de ouvir essa palavra maravilhosa. Que o Senhor abençoe a todos que vão ouvir esses conselhos, essa palavra. Que o Senhor
Fortaleça o nosso coração, dando a nós entendimento para entendermos o seu poder e para que venhamos ser árvore verdadeira, não com plaquinha de uma coisa e é outra. O Senhor não se agrada disso e não engana o Espírito Santo. Pode enganar alguém que não tem o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo, ele não engana. Ninguém é enganado, irmão. Vamos pegar a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.